Os governos do PT, iniciados no ano de 2003, inicialmente com o presidente Lula, eles não possuem, digamos que, uma linha contínua, eles não possuem uma faixa permanente de crescimento, né, de constância. A gente vai, então, periodizar um pouco aqui os governos do PT. O primeiro governo Lula, ele pode ser periodizado só o primeiro em duas partes. Primeiro, período entre 2003 e 2004. O período entre 2003 e 2004, o primeiro governo Lula, é onde está começando o governo, aonde se tem, por parte da esquerda, uma imensa expectativa do que vai ser feito, e por parte da direita, uma imensa apreensão do que vai ser feito. Por parte da esquerda, há quem acreditasse que o governo Lula ia começar realizando aquilo que ele não disse que faria, né? Ou seja, reformas profundas, que a gente ia começar o governo fazendo uma baita reforma agrária, enfrentando o latifúndio, ou queria enfrentar o sistema financeiro, né? Fazendo uma reforma do sistema bancário, iria fazer uma baita reforma política, né? Para democratizar a política. Bom, não é isso que foi feito nos primeiros momentos do governo Lula, não são esses os sinais que são dados. E, por outro lado, o governo sinaliza numa potente campanha de enfrentamento à fome, né? O programa Fome Zero, por exemplo, é lançado logo no começo, e o governo sinaliza para essa dimensão da atuação no campo das políticas sociais. No entanto, já no final de 2003, o governo enfrenta uma das suas primeiras batalhas, onde sinaliza para o lado contrário, né? Que é a reforma da Previdência dos servidores públicos, né? Isso é um debate que começa a ser travado ali, tem desdobramentos que vão até mais na frente, e ao longo do ano de 2004, o governo Lula começa a enfrentar uma série de desgastes, né? Em especial porque a direita não conta conversa, né? A oposição de direita, quase que imediatamente, começa a enfrentar o governo Lula, né, pelo monopólio da comunicação, as capas da revista Veja, as matérias no Jornal Nacional, Fantástico, tudo isso vai se gestando, já vai sendo implementado para enfrentar e fazer uma oposição que desgaste o governo ao máximo, né? Para que não deixe que o governo Lula consiga governar, mesmo que o governo não apresente uma ameaça efetiva para os interesses da classe dominante naquele primeiro momento. Pelo contrário, não há um enfrentamento direto a nada, ou a quase nada, que diga respeito aos interesses da classe dominante. Inclusive, né, os representantes do Ministério que são eleitos, né, indicados para a Fazenda, para o Banco Central, dão conta disso, né? Não tinha uma perspectiva de enfrentamento aos interesses da classe dominante. Ainda assim, a direita parte para cima com tudo. E o grande ponto é, de fato, a primeira grande acusação que o governo Lula vai enfrentar, que é a chamada crise do mensalão, né? Onde se acusa o governo de pagar para obter apoio para a aprovação de medidas no Congresso. Esse ataque ele é constante e é brutal. Brutal. E isso se desdobra ao longo de 2004. 2004, 2005. Pois bem, a forma como o governo enfrenta essa primeira grande crise é de várias maneiras. Agora, o que nos importa para falar aqui é como é que o PT, né, encara isso. O PT encara isso com resistência, do ponto de vista da organização e da mobilização. Existem mobilizações em defesa do governo Lula que são muito importantes,
que são, inclusive, fundamentais, porque a direita partiu, naquele momento, para um ensaio golpista. Havia todos os elementos que davam conta de que iria-se para o golpe contra o Lula logo no seu primeiro governo. Não fosse a posição do então vice-presidente da República, diferente do que veio do seguinte, né? Aquele não tinha a pretensão golpista que o seguinte veio a ter. Então, esse foi um dos elementos que freou o ímpeto golpista da direita. O segundo elemento foi justamente a resistência. Houve resistência. Né? O PT, quando eu falo PT, eu falo principalmente a base do partido, né? A militância, ao petismo. Né? Houve resistência, houve mobilização, houve defesa do governo diante das ameaças golpistas que se surgiram a partir de 2004. Mas um outro elemento que também, entre aspas, brecou o ímpeto golpista, uma avaliação feita em parte da própria classe dominante, que seria melhor deixar o governo sangrar até as eleições de 2006 e derrotar eleitoralmente o PT, porque a derrota eleitoral implicaria também numa derrota política. Né? O PT sairia derrotado politicamente, eleitoralmente e moralmente. E essa combinação de fatores, certamente existem outros também, mas destaco esses três, contribuiu para que o governo Lula continuasse ao longo de 2005, mesmo enfrentando todos os desgastes, com mudanças, inclusive, no governo. Né? Por exemplo, tinha um representante, né, da relação com os banqueiros no governo Lula, que, inclusive, era integrante do PT, né? O senhor Palocci. Palocci era um interlocutor, né, um representante dos bancos dentro do PT e dentro do governo. O Palocci cai. Né? Depois cai também o Zé Dirceu. E há uma mudança no governo, uma mudança na política econômica do governo, e esse é um elemento importante. A política econômica do Palocci era uma política econômica muito ruim, e não dava conta de enfrentar a crise deixada pelos governos neoliberais, porque, em certa medida, dava continuidade às políticas que vinham sendo adotadas do ponto de vista, por exemplo, fiscal. Né? Preocupação com coisas como tráfico primário, né? Um fiscalismo exagerado, tudo isso, essa cartilha, que é uma cartilha picana, neoliberal, vinha sendo, pelas mãos do Palocci, seguida no governo Lula. Com a queda do Palocci, em decorrência da crise de 2004-2005, a substituição por figuras como a então ministra Dilma Rousseff, o ministro Guido Mantega, há uma mudança na política econômica do governo Lula. E essa mudança na política econômica, na segunda metade do governo Lula, 2005-2006, foi fundamental, foi o quarto elemento desses três que mencionei anteriormente, né? A resistência, né, do petismo, a posição do Zé Alencar, a avaliação de parte da direita que era melhor esperar 2016 deixar sangrar, 2006 e deixar sangrar. O quarto elemento foi que houve uma mudança na política, né, no final já de 2005, ao longo do ano de 2006, na política econômica do governo Lula. E isso contribuiu, né, para que a gente tivesse mais capacidade de resistência diante do ímpeto golpista e dos desgastes que a direita vinha impondo contra os nossos governos. E nós chegamos na eleição de 2006. Chegamos na eleição de 2006, em que o candidato da direita, mais uma vez, é do PSDB, né? É ninguém mais, então, governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que vai para a disputa contra o Lula. E em um momento em que o PT e o governo Lula estavam fragilizados, porque uma das operações feitas pela direita era de não atacar somente o governo, mas era de atacar
politicamente o governo e atacar politicamente e moralmente o PT. Era a ideia de que se tinha que cortar todas as cabeças, não podia deixar nada sobrando. Então, tinha uma campanha sistemática de desgaste permanente contra o governo Lula e contra o PT, contra integrantes do partido, enfim. Havia uma operação. Só que eles trabalharam com, não, digamos, o tempo da política, mas com o calendário eleitoral. E esperavam utilizar a campanha de 2006 para triturar o governo Lula e triturar o PT. Acontece que, nesse período, foi possível, né, em certa medida, realizar algumas mudanças, né, no campo da política econômica, mas durante as eleições, durante a campanha de 2006, é que as coisas mudaram, digamos, para valer. Na campanha de 2006, a disputa contra o Geraldo Alckmin, havia uma candidatura da oposição de esquerda ao PT. Nesse período, em decorrência da posição, que eu mencionei lá atrás, do governo Lula realizar uma reforma da Previdência dos servidores públicos, foi relatado, inclusive, por deputado do PT e de Pernambuco, à época, Maurício Fernandes, uma parte da bancada divergiu e foi expulsa do partido, criou o que veio a ser depois o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, que lança em 2006 como candidata à presidência Heloísa Helena, e faz oposição de esquerda ao PT e à candidatura do Lula. Então, nós enfrentamos naquele momento uma eleição que tinha posição de esquerda, vinda do PT, e enfrentávamos também um desgaste brutal imposto pela direita. Ainda assim, durante a campanha, neste enfrentamento contra a política neoliberal, né, que o Alckmin defendia, foi possível fazer importantes ajustes do programa. Em 2002, o carro-chefe, digamos assim, da campanha do presidente Lula era uma proposta de criar 10 milhões de empregos. Esses de 10 milhões de empregos não foram criados nos primeiros anos de governo, mas as mudanças, né, na política econômica permitia que isso fosse vislumbrado. A defesa de um programa, né, de crescimento do país, né, de investimentos públicos, né, a adoção de políticas de ampliação do sistema público de educação, de saúde, a defesa de, portanto, um programa, se a gente for olhar no detalhe, tem muita relação com aquilo que nós defendíamos antes, né, da eleição de 2002, o fortalecimento da Petrobras, o investimento público por meio do BNDES, enfim. Tudo que a gente defendeu um pouco antes já foi colocado sobre a mesa ali em 2006. E aquele programa, né, permitiu que a gente conseguisse enfrentar o desgaste que a direita vinha impondo ao governo e ao PT desde antes, durante as eleições de 2006. E isso foi fundamental. E o programa defendido, em especial, que vinha dando resultados, ele foi aprofundado no segundo turno. No segundo turno, né, o Lula partiu para cima, né? Existia uma definição, né, do Lula, do linha paz e amor, inclusive, né, que era o Lula que não queria briga com ninguém, queria agradar a todo mundo, né, mas que no segundo turno ele vai para cima com tudo, né, do Alckmin, né, mostrando, né, que ele é o responsável pelas privatizações no estado de São Paulo, das principais empresas públicas, que tem as digitais dele nas privatizações do governo FHC, né, que todo o desmonte que vinha sendo feito das políticas sociais no estado de São Paulo era responsabilidade do Alckmin, enfim. E sem falar, né, nos atributos individuais e pessoais que o Alckmin tem. Então, no segundo turno, foi para cima e aconteceu ali aquele fenômeno curioso de que, no segundo turno de 2006, o Alckmin teve menos votos do que teve no primeiro turno.
né? Pois bem, a gente vence a eleição em 2006 nessas circunstâncias e, portanto, vence com uma moral elevada. E é isso, né? A direita achava que estava no papo, e não precisava ir para o golpe se quisesse, né? Se quisesse e tivesse condições, se o vice topasse, por exemplo, se não houvesse tanta resistência lá em 2004, 2005, né, que estava no papo ganhar em 2006. Então, assim, eles não só perderam a eleição em 2006, como perderam feio, né, no segundo turno da eleição. E o Lula sai da Lula sai muito bem daquela eleição. Talvez a gente possa afirmar que tão bem, né? Porque um dos efeitos da tática que passou a se adotar, em especial desde 95, com a valorização da atuação institucional, é a secundarização do partido. E isso ficou muito nítido nesse período de crise, né? Muitas vezes se tinha uma defesa maior do governo do que do partido. Então, a gente vence bem as eleições em 2006, mas isso não é acompanhado de uma campanha de defesa da imagem, né, e da ideia do PT. E a direita não perde tempo, né? Mesmo com a vitória eleitoral de Lula, o PT continua a ser um alvo permanente e cotidiano da direita, no sentido de fazer o partido, né, perder o capital político que tinha, por exemplo, nos anos 80, nos anos 90, e ser uma referência para a classe trabalhadora política, né, de resistência, de organização, e tinha, inclusive, uma dimensão moral no que diz respeito ao petismo, né? E é essa dimensão moral que é brutalmente atacada pela direita nas tentativas permanentes de associar o PT à corrupção. É nesse momento, digamos que, na verdade, sempre existiu, né, o que eu vou chamar agora de antipetismo. O antipetismo surgiu quando o PT surgiu, né, com a ideia de falar que o PT era comunista, comia criancinha, né, que o PT, enfim, caracterizasse os militantes do PT de forma pejorativa. Sempre houve, nesse sentido, um antipetismo. Mas, nesse momento, a partir ali, né, de 2004, 2005, 2006, e a partir de então, vai se forjando uma outra dimensão de antipetismo, que não é atacar o PT, digamos, pelas suas qualidades, né? Atacar o PT por defender um programa revolucionário, radical, de reformas profundas. Não, eles atacavam o PT por isso no passado, mas agora o que se passa a gestar no antipetismo, de antipetismo, que é acrescentado a esse caldeirão, é justamente uma dimensão moral, né? Que é essa pauta de associar o PT à corrupção, à ladroagem e outras coisas. E essa é uma campanha permanente que, naquele momento, na minha opinião, após a vitória importante de Lula em 2006, deveria ter sido acompanhado, né, de uma campanha ideológica, política e cultural grande de defesa e valorização do partido e não apenas do governo. Pois bem, acontece que nós vencemos a eleição em 2006, e aí eu quero falar do período seguinte, os 2 anos que se sucedem, o ano de 2007 e o ano de 2008. No ano de 2007, o primeiro ano do governo Lula, esse é um ano muito importante, né? É um ano em que a gente começa o governo com, né, uma outra pegada, né? É um governo com outra cara. Alguns chamam, inclusive, que é o período mais, digamos, desenvolvimentista do governo, porque tem uma política de desenvolvimento mesmo, né? Uma ideia de investimento. E tem um motivo de ser. Tem um motivo de ser, né? A situação econômica internacional estava favorável também naquele momento. Mas não só do ponto de vista global, mas, em particular, as relações que, dentro do governo Lula, se estabeleceram na América Latina. E desde antes da eleição de Lula em 2002, em 98, né, com a eleição do Chávez na Venezuela,
a gente identifica que se iniciou um ciclo no país, né, na região, desculpa. Um ciclo de governos de esquerda, progressistas, democráticos, né? Na Venezuela com Chávez, no Brasil com Lula, na Bolívia, no Paraguai, no Equador, na Argentina, né? Nós passamos a ter, né, na região uma gama, né, de governos aliados, né, que se integram, né, que fortalecem, por exemplo, um mercado comum, que é o Mercosul, iniciativas, né, de fortalecimento da integração regional. Então, tudo isso contribui também para que, né, esse segundo governo Lula comece muito bem. E com o anúncio daquilo que foi dito na campanha em 2006, o anúncio de se efetivar, né, programas como, por exemplo, programas de aceleração do crescimento, né, reformas, por exemplo, nas universidades, né, quando é lançado o Reúne, mesmo que tenha contradições brutais, né, por exemplo, tinha contradições brutais, disputas internas, por exemplo, do Reúne, entre o Reúne e o ProUni, né, disputas, mas eram disputas assim, do ponto de vista do nosso campo, né, o que tem que fazer agora, né, expandir o setor público, quando, de que jeito, expandir construindo novas ou abrindo turmas de noite, mas e aí, expande primeiro para depois contratar, mas e as atuais que não estão tão bem, tem que melhorar primeiro. Mas os debates eram esses. Assim, né? Como deixar melhor grandes obras, transposição do Rio São Francisco, né? Levar água para vários estados do Nordeste. Tinha uma disputa, né, em torno da o rio está assoreado, tem que primeiro fazer a revitalização, mas está faltando algo, está morrendo de sede. Os debates estavam portanto no nosso campo. Esse é o que eu quero dizer. O segundo governo Lula começa né, com essa pegada, né, de estar no momento econômico bom, campo internacional e regional, e no momento político bom no nosso país, né, nacionalmente. 2008 é uma continuidade desse período, né, de um bom momento do governo, só que 2008 é o ano que é marcado pela crise internacional do capitalismo, né? Mais uma crise, né? A gente teve ao longo uma série de crises, né, dos marcos são 29, 73 e depois 2008. Né? Alguns chamam, inclusive, de a maior crise do capitalismo desde a de 29. E a crise de 2008, ela tem impactos brutais no mundo inteiro. Não é diferente aqui no Brasil. Acontece que a política econômica adotada pelo governo do presidente Lula naquele momento e as condições econômicas que o país e a região viviam permitiu que o governo Lula adotasse uma série de medidas, criaram uma espécie, né, de proteção para a classe trabalhadora brasileira, momentânea. No entanto, aquela política adotada naquele momento, diante daquela crise de 2008, mesmo que ela tenha permitido momentaneamente que nós não tenhamos sentido os impactos da crise, então, foram medidas chamadas de anticíclicas, né? Então, assim, se voltou para o mercado interno, então se investiu pesadamente na construção civil, né, na infraestrutura, no consumo interno, né, zerou IPI de linha branca, enfim, foi o período que houve uma mudança na economia, né, em que o Brasil exportava commodities que estavam com um preço muito alto, então podia, né, fazer isso também e aproveitar o mercado interno, fazer isso garantindo políticas de distribuição de renda, valorizando o salário mínimo, foi possível fazer isso. Agora, olhando em perspectiva, nos parece que já era nítido naquele momento que isso não duraria muito. E aquela política momentânea não podia ser uma política de caráter permanente. Pelo contrário, era naquele momento necessário que uma outra política fosse adotada. Por mais que aquela tivesse dando algum resultado momentâneo, e era o que se queria,
no curto e máximo médio prazo, não ia dar conta, porque a tendência de crise, da crise internacional, é de fazer o preço das commodities cair, era dos recursos que nós tínhamos em caixa acabar, e era, portanto, né, de que no médio prazo a gente não ter condições de manter aquele modelo funcionando. Portanto, seria preciso, naquele momento, fazer uma mudança na política. E que mudança seria essa? Essa mudança seria adotar um conjunto de reformas de caráter profundo, de caráter estratégico. Reformas estruturais. Naquele momento, poderia ter sido o momento ideal de se fazer isso. O Lula tinha vencido bem as eleições de 2006, o governo estava muito bem avaliado, tinha-se uma situação que, né, do ponto de vista econômico, social, permitia isso, e, portanto, talvez fosse aquele momento, o momento de se avançar nas reformas estruturais. Garantissem que no médio e longo prazo, quando os efeitos da crise chegassem para valer, nós não fôssemos acuados, nós tivéssemos condições de reagir. Não, isso não foi feito. Pelo contrário, né? Se adotou a premissa de que time que está ganhando não se mexe. E a segunda coisa que não foi feita era organizar e travar uma disputa cultural, política e ideológica na classe trabalhadora que demonstrasse que o mundo inteiro estava se ferrando diante da crise, que existiam condições muito peculiares que permitiam que, naquele momento, o Brasil não mergulhasse, ou seja, o lance que não é uma tsunami, é uma marolinha, mas explicar os motivos de ser uma marolinha, mas de que a tsunami existia, e que seria preciso reconhecer que era por conta das ações tomadas, das condições reais existentes, e das ações tomadas naquele momento que o povo não estava pagando um preço tão caro, mas que chamar o povo à luta, à organização e à mobilização, disputar e organizar cultural e ideologicamente a classe trabalhadora. Era isso que deveria ter sido realizado e, infelizmente, também não aconteceu. Não aconteceu, né? Na verdade, foi um movimento distinto desse que foi realizado. No momento em que a gente conseguia reduzir, entre aspas, a desigualdade, porque a gente reduziu a desigualdade entre os muito pobres e os pobres, né? A gente não diminuiu a desigualdade entre os pobres e os muito ricos. Essa, na verdade, chegou até a aumentar. Mas a gente tirou milhões de pessoas da fome e da miséria, né? E a gente conseguiu fazer com que uma faixa de trabalhadores, uma parcela expressiva da classe trabalhadora, melhorasse de vida, né? Adquirisse bens de consumo, né? Conseguisse financiar uma casa e pagar o financiamento, financiar um carro e pagar o carro, trocar de carro, comprar uma moto, trocar um carro, enfim, a gente conseguiu fazer com que uma parcela da classe trabalhadora vivesse melhor, né? Conseguisse, por exemplo, ter bens de consumo. Só que, ao não travar a disputa cultural, política e ideológica, uma das consequências foi que essa batalha foi travada pelos nossos inimigos, né? Pelos nossos adversários, né? Que semearam, né, o que tem de pior, né, que é o ódio, né, de classe, que a classe dominante tem, que a elite tem, dos mais pobres, e semeou isso nessa parcela, digamos, entre muitas aspas, ascendente da classe trabalhadora, que avocou para si, ou foi convencida, né, que estava mudando de classe, se tornando uma classe média, e antagonizando o conceito de classe média com o conceito de classe trabalhadora, né? E essa classe média, né, que é a classe trabalhadora que melhorou de vida nos governos, paulatinamente sendo, né, disputadas pela direita, pela teologia da prosperidade, né, pela ideia, né, que eu mencionei anteriormente, espalhada e difundida pela direita, que atacou o PT no campo da moral, associando a corrupção pelo debate ético. Enfim, uma série de coisas, né, de elementos foram mobilizados nesse período e que, infelizmente, do nosso lado, o governo Lula e o PT, né, não deram conta. Pois bem, 2008 é o ano da crise, uma crise brutal do capitalismo que nos afeta
mas que naquele momento não afeta, né, como atingiu outros países. E os anos de 2009 e 2010 também não são anos que a crise chegou com 2009 e 2010, são anos em que a crise chega, mas que as políticas adotadas e as condições concretas realmente existentes permitem que a gente continue realizando, né, o PAC, avançando com medidas, né, de grandes obras, investimentos públicos mais diversos. E nós chegamos, nos anos 2009 e 2010, com o governo Lula batendo recorde de avaliação. Recorde de avaliação. E 2000, em 2010, a ponto de nós chegarmos no último ano do governo Lula, em condições de olhar para o futuro, do ponto de vista da política eleitoral, e vislumbrar um terceiro governo do PT, sem Lula. Sem Lula. E essa era a grande disjuntiva que estava dada, porque desde 1989, Lula foi o candidato do PT em todas as eleições presidenciais. Mesmo que em alguns momentos tenha tido prévia, por exemplo, para discutir o candidato, né, do partido, Lula sempre foi o candidato, efetivamente. Mas em 2010, era a primeira vez, né, desde 89, em que o PT tinha condições de disputar as eleições, vencer as eleições, e o candidato não ser o Lula. O candidato não ser o Lula. E a decisão sobre a candidatura de sucessão é travada dentro do governo. A gente não pode falar isso com uma tranquilidade, porque efetivamente o nome da companheira Dilma Rousseff não foi o nome que foi escolhido, debatido e aprovado inicialmente dentro, né, do partido. E aqui eu volto, né? Ao longo do governo Lula, ao longo dos 8 anos do governo Lula, de 2003, né, e 2010, mesmo que o partido tenha um papel decisivo em todos os momentos, do ponto de vista, da organização partidária, naquele que eu montei, né, luta social, organização partidária, atuação institucional, houve uma inversão desse tripé brutal, onde a dimensão da atuação institucional ganhou muito mais importância e ficaram secundarizados do partido e a luta social. Importante destacar que, nesse meio tempo, né, lá naquela crise do mensalão, a maioria que foi constituída em 95, ela quase perde a direção do partido, né? E em momentos de crise isso se dá. Em momentos de crise, essas janelas se abrem. A gente não pode perder isso de vista. Agora, em 2010, era a mesma maioria que estava à frente do partido. E a decisão da sucessão passa principalmente pelo presidente Lula, né, que escolhe a companheira Dilma Rousseff, até então ministra do seu governo, como candidata. E a gente vai para a eleição de 2010, aonde novamente a disputa com o PSDB, e o PSDB traz de volta como candidato o José Serra. O Serra, que tinha sido candidato em 2002 contra o Lula, tinha sido ministro da Saúde, né, do governo IFHC, é o Serra que disputa contra a Dilma. Agora, diferente das eleições do Lula, na eleição da presidenta Dilma, a composição da sua chapa ganha uma outra dimensão. Enquanto o vice do Lula foi o Zé Alencar, que tinha o perfil que a gente mencionou, o vice escolhido para a presidenta Dilma é o vice do PMDB. PMDB, que ao longo do segundo governo Lula já estava na base, né, do governo, ao longo do segundo governo, e que é o partido indicado para entrar vice da presidenta Dilma. E o nome que o PMDB escolhe é o do Michel Temer. E, à época, é apresentado como alguém que tem trânsito no Congresso, vai contribuir, né, já que a Dilma não é dessa dimensão da política mais tradicional, não sei o quê.
Temer vai contribuir para isso. Acontece que a indicação do Temer para vice, na nossa opinião, é uma exacerbação daquela tática de conciliação. Por quê? Porque é um representante não só do que há de mais tradicional, fisiológico, da política de direita, mas era uma ameaça. Era uma ameaça, porque representava interesses ainda mais antagônicos. Não que o Alencar não representasse, mas diante daquele momento, que a gente não pode perder de vista o seguinte, mesmo que fosse um momento em que o Lula estava muito bem avaliado, enfim, era um momento de crise. Não era um momento de colocar na linha sucessória alguém com um perfil como o do Michel Temer. Pelo contrário, é um momento de a gente tentar avançar em reformas, por exemplo. Permitissem a gente enfrentar a crise que se avizinhava cada vez mais e mudar as condições de fato da correlação de forças no país. Acontece que não é isso. Foi feito o programa que foi apresentado para 2010. É um programa de continuidade, não é um programa de mudanças. Mesmo diante da crise de 2008, é um programa que dobra a aposta naquilo que vinha sendo feito desde a crise de 2008, ou seja, eu não sei se o PAC 2 ou o PAC 3, era mais um programa de instalação do crescimento, ou seja, no mercado interno, dos anticíclicas, etc, etc, etc. Só que o governo Dilma começa com a Dilma comprando uma briga muito importante, né? Foi uma briga com os bancos. Ela começa o governo dela, por exemplo, baixando os juros dos bancos públicos, para forçar os bancos privados a baixar os juros dos. Só que isso não dá certo, né? Por quê? Bom, em especial porque a classe dominante queria outra coisa. A classe dominante não concordava com as políticas feitas, adotadas desde o governo Lula, diante da crise. Por quê? Porque eram medidas que favoreciam a maioria do povo, ou uma parcela do povo, que distribuía renda, aumentava salário. Porque para a classe dominante, sempre que você amplia direito e aumenta salário, você compromete os lucros. Aí eles dizem que aumenta o risco do país. Enfim, portanto, eles queriam algo muito diferente daquilo que vinha sendo feito desde a crise de 2008 do governo Lula, e não concordavam, não queriam, muito menos que o governo da Dilma adotasse a continuidade, queriam algo diferente. E ela vai além do que vinha sendo feito no governo Lula e baixa juros. E os caras não aceitam. Não só não baixam os juros dos bancos privados, como seguram os juros e ameaçam aumentar. Tem uma queda de braço entre eles, entre o governo e esse setor, durante um tempo, mas, ao fim e ao cabo, é esse setor do capital financeiro quem vence essa disputa, e, infelizmente, o governo da presidente Dilma não consegue dar continuidade à política de redução de juros e enfrentamento ao capital financeiro. 2011 e 2012 são anos em que a presidenta Dilma consegue continuar governando muito semelhante a como foram os governos Lula, de 2008, 2009 e 2010, mas já é um período em que a crise está chegando. Os efeitos da crise das commodities já caiu bastante, em que as reservas que o governo tinha já estão bastante dilapidadas, mas que, principalmente, a posição da classe dominante das elites, o comportamento já mudou totalmente. Totalmente. Porque eles querem agora que não só se deixe de fazer aquilo que se iniciou em 2008, como se desfaça o que foi feito. Se adotem políticas de caráter neoliberal, reformas neoliberais. E é isso que passa a se defender o tempo inteiro, a se dizer que a Dilma governava mal, que é preciso privatizações, que o mundo estava entrando em recessão, estava vivendo recessão, e que, portanto, o Brasil não podia viver com esse negócio de
distribuir renda, Bolsa Família, né, políticas compensatórias. Bom, além disso, né, tudo aquilo que a direita vinha fazendo desde 2004, né, pelo menos, né, do ponto de vista dos ataques cotidianos, se ampliaram, agora com um caráter de machismo brutal contra a presidenta Dilma, mobilizando mais uma vez forças morais em um setor que cada vez mais distanciava uma base social, né, que passou do PT, mas que se distanciava pela ausência de uma disputa cultural e ideológica que eram os chamados setores médios. E aí nós desaguamos no bendito ano de 2013. Por que bendito ano de 2013? Porque 2013 é o ano de uma certa catarse, né? Uma catarse que não é sem razão de ser, né? Em diversos países do mundo, desde 2008, nós começamos a assistir processos de desestabilização organizados, né? 2008, eu falei que é o ano da crise econômica, mas também é o ano da eleição do Obama nos Estados Unidos, né? E é o ano em que há uma mudança na política internacional dos Estados Unidos, né? O Obama passa a adotar uma política diferente da do Bush, né, que é antes de guerra declarada, agora de desestabilização de governos. E começa, né, a fazer isso de forma cada vez mais profunda, a desestabilizar governos na América Latina, no Oriente Médio, enfim, em várias regiões do mundo. E 2013 foi a vez do Brasil. E tinha um ambiente político, econômico e social que favorecia. Porque 2013 é o ano que antecipa a Copa do Mundo de 2014 e as eleições de 2014. 2013 é o ano, né, que se realizou a Copa das Confederações. E havia todo um ambiente em um certo setor, em especial da esquerda, que travava uma disputa sobre em torno das chamadas, mas nesse caso em torno dos estádios, arenas e etc., que era dos impactos das grandes obras. Os impactos porque tinham pessoas que estavam perdendo suas casas, tinha uma consequência brutal na especulação imobiliária. Então, tinha uma luta setorial contra os impactos das grandes obras, em 2013. Mas também tinha, por oportunismo da direita, uma crítica cada vez mais crescente sobre um certo antagonismo de que tinha dinheiro para construir estádios, mas não tinha dinheiro, por exemplo, para a educação pública, para a saúde pública. Como se a direita tivesse interesse que houvesse dinheiro para isso. Evidentemente que nunca tiveram. Mas foi esta embocadura que começou a ser difundida com cada vez mais intensidade pela direita para mobilizar um setor que já vinha sendo mobilizado, né, desde, pelo menos, o mensalão, que era a crítica ao dinheiro gasto nas grandes obras, sempre ali associando-se à corrupção. Mas junho de 2013 começa com uma onda de mobilizações, né, em torno, né, inicialmente em São Paulo, contra o aumento da passagem, e isso se espalha pelo país. Começa em São Paulo contra um reajuste de 20 centavos na passagem de transporte coletivo, há mobilizações, chamada pelo Movimento Passe Livre. As mobilizações são, em certo ponto, reprimidas por quem? Por quem? Pelo governador Geraldo Alckmin, do PSDB de São Paulo. A repressão do Alckmin desencadeia uma reação de solidariedade em São Paulo, que amplia a mobilização, e isso se dá também em várias outras capitais do país, e grandes cidades, que também estão vivendo períodos de regra de passagens, e em solidariedade à violência, né, televisionada, né, coberta pela grande imprensa, e também pelos veículos, né, naquele momento começavam a existir da mídia alternativa. Bom,
Isso leva meses, né? Cerca de 2 meses, até que nós chegamos ali no fatídico mês de junho de 2013, que é onde nós vivemos um período, né, de grandes mobilizações. Grandes mobilizações, não só em São Paulo, mas no país inteiro. Diversas cidades do país são tomadas por mobilizações, e essas mobilizações passam por uma dificuldade, digamos, para ser, né, de interpretação por parte da esquerda e assim também do PT. O que, que era? Por que estava acontecendo? Como assim? De onde veio a passagem? Ah, mas, por exemplo, em São Paulo, o então prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, anuncia, né, a revogação do aumento do lado do governador, Geraldo Alckmin. Mas isso não basta. E, além de ter sido errado ter feito isso, né, porque foi ao lado daquele que mandou soltar bomba de gás lacrimógeno e bala de borracha em estudantes, não era mais essa questão. Tinha que ter respostas, né? As pessoas são massacradas. Só que, ao longo das mobilizações, novas questões foram surgindo. Deixou de ser, e aí tem uma série de motivos que explicam isso, somente contra o reajuste das passagens, né? Porque a gente vivia, naquele ano de 2013, um período histórico muito particular, gente, muito particular. E era um momento em que, eu costumo dizer, tudo era possível. A gente vivia um período ali, né, onde as coisas eram factíveis, em especial para a juventude. Por quê? Bom, porque desde pelo menos 2007, 2008, as coisas estavam vindo bem, ou vinham melhorando para a classe trabalhadora, né? A gente estava em 2013, né, com a taxa de desemprego em torno de 6%, que chegou a 4% em 2014, no começo do ano. Uma baixíssima taxa de desemprego. Tudo bem, para a juventude, sempre os empregos foram precarizados, mas tinha mais postos de emprego, mas, em especial, tinha perspectiva de entrar na universidade, de conseguir um emprego, de ir para o exterior, de viver, de ganhar a bolsa. Um ambiente social muito particular. E essa dimensão de que é possível mais era real, existia, as pessoas sentiam isso. E as mobilizações de rua, iniciadas contra a metapassagem, de repente ganharam essa dimensão. Não, a gente não quer só 20 centavos, a gente quer mais. Porque a rua, né, tem esse efeito, né, de que, olha, a gente está aqui, então é possível obter vitórias. E aí, o que é que a gente quer? E aí estão a surgir reivindicações do tipo, queremos, né, saúde padrão FIFA, educação padrão FIFA, em referência ao padrão FIFA dos estádios. E essas reivindicações foram crescendo, crescendo, e de repente as ruas, como a gente dizia, viraram uma linha do tempo do Facebook, onde as reivindicações eram das mais diversas, né? A ponto da direita começar a dirigir a pauta das ruas com as suas pautas, organizada em especial pela Rede Globo, né? Por exemplo, contra a PEC 37. De repente, né, a gente saiu de não é por 20 centavos a educação padrão FIFA para contra a PEC 37. E isso em um intervalo de tempo curtíssimo, de semanas. Bom, a ponto de que havia muita divergência e muita dúvida no governo Dilma, no PT, nas organizações populares, porque não tinha um movimento social à frente, era diferente de outras organizações, não tinha um comando central nos movimentos sociais e populares, organizando os atos, convocando, era pelas redes, colocar um ato, criar um evento no Facebook, ter amanhã 500 mil de pessoas confirmadas. E isso, né, gerou uma série de divergências de avaliação. Por exemplo, tinha gente que dizia que era um golpe, era um movimento golpista, e foi para repressão. Por exemplo, em Salvador, na época, o governador da Bahia, Jacques Wagner, reprimiu brutalmente. Ele disse, aqui não se cria. E soltou bomba na galera. No mesmo ato, em Recife, o governador Eduardo Campos colocou uma faixinha branca no braço dos policiais, escrito paz. Era uma outra leitura dos fatos, né? E ganhou. Ele teve de surfar na onda das mobilizações. Mas o fato concreto, ao que nos importa aqui, é o que o junho de 2013 significou uma virada de chave. Não tínhamos mobilizações como aquelas no país, pelo menos desde o Fora Collor. E a esquerda e o governo Dilma e o PT não lidou adequadamente
não conseguiu entender, né, vários motivos que estavam acontecendo e não lidou, não tirou as consequências devidas daquela mobilização, algo não totalmente, né? Mas, por exemplo, a presidenta Dilma, né, em certo momento, vai à TV e realiza uma transmissão, né, em cadeia nacional, onde ela apresenta propostas para atender às demandas das ruas, né? Acho que ela apresenta 5 pontos. Vamos lembrar, por exemplo, né, os mais médicos foram uma resposta da presidenta Dilma à reivindicação do junho de 2013 por uma saúde padrão FIFA. Mais saúde. Os mais médicos surgem ali, ela diz isso em cadeia nacional. E é uma das propostas que é enfrentada, né, de cara, né, pelo reacionarismo de direita. Não, que isso, médico cubano, reforma política. Ela vai à TV e diz que vai convocar um plebiscito exclusivo para a reforma política. Esse não dura 24 horas. Mas, veja, foram tentativas, né, de lidar com aquilo, mas o julho de 2013 acendeu uma baita de uma luz amarela, que as coisas não estavam indo bem, e que era preciso, portanto, olhar um pouco para trás, o que estava acontecendo. Por quê? Porque não tinha-se dimensão de onde aquilo ia dar. Bom, em 2013 não deu golpe. Não aconteceu o golpe em 2013. Mas diversas das organizações e movimentos golpistas que ocuparam as ruas em 2016 surgiram em 2013. Por exemplo, o Movimento Brasil Livre, MBL, entre outros. Começaram ali, ensaiaram ali, tiveram presença ali. E foi um baita de um ensaio. E que não foi seguido, porque se em 2008, em um momento em que a crise aconteceu, a crise internacional do capitalismo aconteceu, mas no Brasil a gente tinha condições, pelo governo Lula, de reagir com reformas profundas, não fizemos, talvez 2013 fosse o momento. Infelizmente, não foi essa a resposta dada. Claro, seria muito mais difícil. O governo Dilma não tinha a mesma aprovação e popularidade que o governo Lula tinha. Não tínhamos mais um ambiente político-econômico internacional e regional, né? Tínhamos tido uma série de ofensivas, né, do governo Obama, destabilizando governos do mundo afora, inclusive aqui, né, no Brasil, tentativas, na América Latina como um todo. Não tínhamos mais recursos em caixa como tínhamos antes, mas, enfim, se tinha que dar uma resposta, porque senão, né, era perceptível que algo ia mudar. E nós terminamos o ano de 2013 com aquela sensação de que, impressão de que, bom, algo está acontecendo. E é assim que a gente começa o ano de 2014. Mas começamos em 2014 com o Brasil com a menor taxa de desemprego, né, da história recente, né, cerca de 4,5%, mas com aquilo do junho de 2013 ainda aceso, né? É possível acontecer de novo? E aí? Mas 2014 era o ano da eleição presidencial. Era o ano da eleição. E foi talvez o ano, né, de uma das eleições mais difíceis que a gente já viveu. Certamente mais difícil que a de 2006 e 2010. Pós 2013, né, em um ambiente, né, em que ao longo do ano a crise se abateu, né, intensamente sobre o Brasil, mais ainda porque a classe dominante não admitia a continuidade do governo do PT e iniciou, por exemplo, uma greve de investimentos no país. E a direita continuou com a sua campanha permanente de ataque ao PT, ao governo Dilma e a tudo mais, e a esquerda como um todo. E durante as eleições, né, de 2014, a direita polariza a disputa em torno de questões estratégicas, por exemplo, a autonomia do Banco Central. Foi um dos temas principais, né, daquela eleição. Privatização da Petrobras, né, foi um outro tema central naquela eleição. E nós conseguimos, né, por um triz, ganhar a eleição. Só que nós ganhamos a eleição de 2014, e aqui, estou me encaminhando quase para terminar, queria ir até às 11h30, apresentando ou defendendo um programa que já não estava mais coadunado com as circunstâncias e a realidade do Brasil naquele momento. Porque
era um programa muito semelhante àquele mesmíssimo de 2010, que já não era tão suficiente para 2010 diante, né, do impacto da crise econômica e da mudança no comportamento de parte da classe dominante. Não dava mais conta. Só que em 2014, o grau de profundidade da crise era muito maior, né? E se sabia que não dava para continuar aumentando o salário mínimo, pagando Bolsa Família e pagando dívida como estava. Não tinha como você manter as duas coisas. Tinha que fazer uma opção. Chegou no limite. E para onde é que nós iríamos? Só que no se disse é que quis continuar fazendo as duas coisas, em outras palavras. Né? Dava para continuar fazendo as duas coisas e não dava. Mas a classe trabalhadora brasileira é extraordinária. A luta que travou-se, que nós travamos em 2014, foi brutal em defesa do governo da Dilma e contra o Aécio, que foi candidato do PSDB em 2014, nós conseguimos vencer a eleição por uma diferença muito pequena. Muito pequena. No segundo turno. Só que o começo do segundo governo Dilma, em 2015, já é um início muito ruim. Ele começa no final de 2014, quando ela indica o ministério, né? Já dando sinais muito ruins. Ao indicar o ministro da Economia como Joaquim Levy, representante do capital financeiro, a Cátia Abreu para a agricultura. Então, o governo é montado, né, já dando sinais de que, né, não é muito aquilo, não é sequer aquilo que se disse que tentaria fazer. Não é à toa que, bom, além disso, é importante destacar que ao final da eleição de 2014, a direita não reconhece o resultado da eleição. O Aécio não reconhece, pede recontagem dos votos. E já se enseja aí um pretexto, né, da ilegitimidade alegada das eleições. E a acusação permanente de que o governo estava cometendo um estelionato eleitoral, porque não estava entregando aquilo que prometeu. Porque o governo começa, já em 2015, a iniciar um programa de contingenciamento brutal da economia. Né? Um contingenciamento na educação, por exemplo. Tanto é que tem greve, né, no começo do segundo governo Dilma na educação. Tinha tido em 2012 e se ensaiou ter de novo em 2015. E as políticas do Joaquim Levy eram desastrosas do ponto de vista econômico para a classe trabalhadora. E o desemprego que a gente tinha em 2014, em janeiro, de 4,5%, ao longo de 2015, chega em 10%. Rapidamente. As condições de vida do povo pioram brutalmente e muito rapidamente. A quantidade de pessoas que perdem seus empregos, né, não conseguem mais comprar o que comprava com salário e vão vendo, né, cotidianamente a situação se degradar, é imensa. Essas são as condições materiais, né, econômicas e sociais que são aproveitadas pela direita, que aprofunda a greve de investimento, para se lançar ao golpismo, porque não aceitou a derrota nas eleições de 2015, né, e exigia, né, já como tinha exigido ao longo do governo Dilma, reformas trabalhistas, da Previdência, terceirizações. Né, e o Michel Temer, que era o vice, né, inicia, né, se coloca na linha de frente do movimento golpista, né, apresentando cartas, né, a chamada Ponte para o Futuro, que era um programa neoliberal, que era assim, se a Dilma se ajoelhasse diante daquele programa, que era o programa de privatizações e reformas neoliberais, era o jeito, né? E, bom, a ponte passou a ser o documento, né, os termos em que o golpismo, em torno dos quais o golpismo se organizou. Contribuiu para isso a posição do PT equivocada, por exemplo, em não realizar, né, uma profunda
discussão tática e estratégica ao longo, né, desse período, entre 2010 e 2015, mas em particular em 2014, em manter a mesma estratégia de conciliação com o setor que não queria mais, que nunca quis, nunca aceitou, e quando as condições mudaram, a conciliação era fictícia, né? Mas ainda assim manter a mesma política de conciliação, não alterar a estratégia e manter um programa cada vez mais reduzido, né? E capaz de, por exemplo, disputar cultural e ideológica da classe trabalhadora. Ao longo de 2015, nós travamos uma série de mobilizações, né? Talvez as palavras de ordem mais conhecidas tenham sido, né, Dilma fica, mas melhora, né? Não vai ter golpe, as mobilizações pelo Fora Levi. Nós chegamos a ter um congresso, né, do PT em 2015, que uma parcela expressiva dos delegados presentes no congresso, esse, salvo engano, foi o 5º congresso do partido, apresentou uma proposta de resolução em que era quase unânime, salvo engano, unânime a quantidade de assinaturas dos membros da articulação sindical e, portanto, da direção da CUT, que pedia, né, Fora Levi, mas ainda assim essa posição foi derrotada em plenário naquele, salvo engano, 5º congresso do partido, em Salvador, e em 2015, e não houve, né, uma reorientação tática ou estratégica. Se dobrou a aposta em algo que já se avizinhava como extremamente limitado, né, incapaz de permitir que nós freássemos o ímpeto golpista, mobilizássemos a classe trabalhadora, porque era disso que se tratava. Como é que a gente, né, como é que o PT, porque aí sim tem que ser o partido não o governo, né? Evidentemente, nessas horas, como a gente sempre sabe que é o partido, né? Que está enraizado, tem base social, mobilizar as pessoas para defender um governo que está adotando políticas que são prejudiciais à maioria do povo. Era disso que é esse o ambiente que nós tínhamos em 2015. Sendo que na campanha de 2014 a gente adotou posições que fortaleceram, do ponto de vista ideológico, aquela disputa da direita no campo moral contra nós. Né? Eu lembro que era uma das frases ditas na campanha, é que a gente tem que fortalecer uma classe média, criar uma classe média rural no campo. Ora, mas é disso que se tratava. Então, em 2015, a gente travou diversas lutas, né, para que o governo mudasse a política econômica. A gente dizia que defender a democracia é mudar a política econômica. Mas não foi essa a questão que prevaleceu. Por exemplo, na Câmara dos Deputados, parte da bancada, né, do partido votou em um sujeito chamado Eduardo Cunha para presidenta da Câmara dos Deputados. Por quê? O PT, inclusive, teve candidato Flávio Finaglia a presidente da Câmara. Mas tinha avaliação que tinha que conciliar, né, num ambiente de dificuldade, aonde, como sempre dizem, né, a correlação de forças não é favorável, nós não temos, né, acúmulo de força suficiente, é preciso conciliar, mediar. Bom, acontece que as concessões, mediações chegaram num ponto onde se tinha mais. Eduardo Cunha operou, né, foi, junto com o Temer ali, um dos capitães do golpe. E pautas bomba o tempo inteiro, até que o próprio aceita o pedido de impeachment. E dentro do PT, até nesse momento, prevaleciam concepções de que não ia ter golpe. Que se o Eduardo Cunha aceitasse o pedido de impeachment, na comissão não passava, se passasse na comissão, não passava na Câmara, se passasse na Câmara, não passava no Senado, e se passasse no Senado, o Supremo não ia aceitar. Teve dirigentes importantes do partido que tinham esse raciocínio, que achavam que pela conciliação com os setores da classe dominante era possível manter-se. E evidentemente não foi isso que aconteceu, né? Desde o governo da presidenta Dilma, a classe dominante lançou-se no golpismo e, no que diz respeito ao PT, faltou uma
reorientação estratégica, né? A estratégia do partido adotada desde 95 até 2015, né, foi basicamente a mesma, né? A priorização da disputa eleitoral para vencer a eleição, em vencendo a eleição, fazer concessões para poder governar fazendo políticas públicas e para garantir as políticas públicas fazer mais concessões. Percebem que isso é um 8, né? E que isso se esgota. Porque isso não permite que a gente acumule forças, não permite que a gente faça uma disputa política, cultural, duradoura. E uma das consequências mais brutais, né, foi a perda de território, em especial das organizações populares do PT ao longo do último período, né? O trabalho de base cotidiano, a presença em locais de estudo, trabalho e moradia, e a capilaridade que, historicamente, o partido tem. Bom, nós chegamos aí, portanto, em 2016. 2016 é o ano em que nós passamos... Na verdade, se a gente for botar na ponta do lápis, desde 2013, mas, em particular, desde 2014, eu acho que todo mundo está aqui nessa sala, dezenas de milhares ou milhões de pessoas ficaram permanentemente em mobilização. Em 2014, na campanha da Dilma, em 2015, contra as medidas de ajuste fiscal do governo, em defesa do governo, pelo Fora Cunha, pelo Fora Levi, pelo Fora Temer, contra as reformas trabalhistas, da Previdência, terceirizações, enfim, entre 2014 e 2016, a gente teve ali, né, foi um período de mobilização constante, permanente, e forjou, inclusive, muita gente na luta, né, está atualmente na luta. No entanto, no que diz respeito ao Partido dos Trabalhadores, foi um período de descenso. Em 2016, o PT não só sofreu o golpe contra a presidenta Dilma, como sofreu uma brutal derrota nas eleições municipais. O PT sai, né, de mais de 600 prefeituras em 2012 para cerca de 200 em 2016. Tem uma redução brutal, portanto, da quantidade de pessoas que o PT governa no país. E o golpe é um instrumento que legitima o argumento de parte da direita sobre o PT ser um partido, do ponto de vista moral, né, distoante daquilo que sempre defendeu, ou seja, traiu seus princípios e etc. Portanto, desde 2016, né, e a gente organizou assim o dia de hoje, nós vivemos um período que é o período pós-golpe, que é o período do governo Temer, da eleição de 2018, do governo Bolsonaro, da pandemia, do conjunto das reformas neoliberais, da piora das condições de vida do povo, mas todo esse período, e muito detalhado, tem muita coisa, a gente vai ver ao longo da tarde de hoje, das 2 horas, com a companheira Natália de Sena, que é da Executiva Nacional do PT. Eu tinha me programado para vir aqui até às 11h30, mas são 11h40, extrapolei aí 9 minutos, mas a gente tem aí ainda um tempinho para conversar. Mas era essa a minha abordagem nessas 2 horas e meia aí que utilizei. Pergunto se tem perguntas, questionamentos. Acho que eu mesmo vou organizando aqui, né, Emílio? Ok, só antes de fazer um convite, pessoal, depois da aula da Natália, às 16 horas, vou pedir para o pessoal ficar na sala mais uns 15 minutos para fazer uma avaliação do curso. É uma coisa rápida, né, um momento rápido, mas depois da aula, depois das 16, a gente vai fazer uns 10, 15 minutos, enfim, para fazer uma avaliação do curso, aí vocês podem se manifestar o que vocês acharam ou não. E uma outra propaganda é o seguinte, nós temos esse ano um passaporte de lápis. Ou seja, o que é isso? A pessoa paga uma mensalidade de R$ 28 por mês e tem direito a assistir todos os cursos. Se alguém pagou esse aqui e quiser adquirir o passaporte, a gente dá o desconto no passaporte, entendeu? Tá? Ou seja, então, fica aí o convite para vocês estarem na página, mandar um e-mail para a ELAP, quem tiver interesse, então matrícula@elap.com.br,
E se alguém pagou aqui, que tiver interesse em adquirir o passaporte, dá o desconto. Né? Muito obrigado. Fique aberto para perguntas. Valeu, Emílio. Oi, deixa eu ver aqui, não estou conseguindo botar a mãozinha. Não sei por que não está saindo a mãozinha. Oi, eu sou Eterleu, a Pará. Eu queria antes perguntar sobre essa questão aí que o companheiro colocou, porque a voz dele também eu não ouvi bem, sobre o passaporte. Me interessa, eu paguei esse curso, mas me interessa o passaporte. O que é que eu tenho que fazer? Eu não compreendi bem que estava lá. Isso é uma pergunta. Segundo, Patrick, muito bom, parabéns pela tua exposição, muito boa. Pena que o tempo foi curto, eu ainda queria explorar mais algumas coisas, principalmente desse período mais para cá, depois do segundo mandato do Lula e da Dilma, né? O mandato da Dilma principalmente, porque há muita controvérsia aí nesse mandato, né? Nessas discussões todas. Isso que você colocou aqui me clareou mais um pouco. Mas, quer dizer, o histórico, a gente percebendo, né? Tenho bastante tempo do PT, desde da fundação. E sei que na década de 90, quer dizer, nossas posições, nossas atuações tinham uma diferença muito grande depois da década quando entrou a década de 90, né? Mas ela luta, quer dizer, a radicalização da nossa luta, realmente, nossas posições, ela tem uma diferença imensa para hoje. Isso nos incomoda bastante, né? Todo mundo, essa parte do PT que se acomodou, que é quem tem essa direção do partido desde a década de 90, né, que mantém coisa e tal, ela é grande, ela é hegemônica e ela é muito complicado para nós que somos a minoria. No entanto, eu percebo um avanço muito grande nos últimos 3 anos. Não sei se é o período que eu entrei na E também. Eu fiquei um período de quase mais de 10 anos sem tendência. Eu era da Unidade na Luta, em 2000 e pouco, 2008 eu saí, fiquei no fórum da militância do PT, que a gente criou aqui no Pará, e depois é que eu vim para aí, já em 2020. Não, a gente fazia algumas coisas juntas durante muito tempo aqui no Pará. Quer dizer, a gente misturava, fazia o fórum para ganhar força, a gente fazia acumulação de força, a gente juntava o fórum com a E, no PED, em outras questões aqui. Mas eu entrei mesmo na E a partir de 2020, eu acho, 2020, no último PED. Então, deixa eu dizer, mas muito, muito legal. Não sei se vai dar tempo mais conversar, mas eu gostaria de saber assim, isso que você colocou aqui, a gente pode ter acesso a esse relato? Eu gostaria de pegar isso para a gente fazer um debate aqui também no Pará. Eu faço parte da direção do partido aqui também, sou vice-presidente do partido diretório, então eu queria fazer esse debate, queria provocar, porque é muito difícil aqui. Aí ela é mínima aqui, mas esse debate, ontem, por exemplo, o debate do Paulo, a exposição do Walter foi excelente, sobre o socialismo, né, sobre esse panorama geral muito, muito, muito boa, e a gente precisa provocar isso, a gente precisa ampliar isso. Então, eu gostaria de saber se eu posso pegar, já que o tempo está pouco, se eu posso pegar, se tem como a gente pegar mais ou menos isso que você falou hoje para a gente organizar e fazer um debate aqui, Ana Nideu. E se pode também pegar o material. Você fala do roteiro da fala? Hum? Fala do roteiro e o conteúdo que eu falei? Isso que você colocou aqui, um roteiro, qual lá? Onde é que a gente pode pegar para que eu anotei Não, muito, mas eu gostaria de ter. Não, eu tenho o roteiro, você pode me enviar um e-mail, eu vou colocar aqui no chat, eu te envio o arquivo, e essa aula, essa conversa de hoje, ela fica disponível para você que adquiriu o curso
por meio de uma senha, não é, Emílio? No YouTube Não, da ELAP. basta a pessoa, você tem aquela área de meus cursos do site, quando você faz o login no site da LAP, o link está lá. E eu enviei por e-mail, você deve ter recebido, se você entrou nessa aula, Marita Leme, o link das Eu aulas. estou em todas as aulas, não faltei nenhuma, nem cheguei Então, atrasada em mas o nenhuma, e nem mesmo, falhei o outra. mesmo e-mail que eu enviei com o link desta aula pelo Zoom, tem o link do YouTube. Aquele link do YouTube que está lá continua valendo. Mas vai para Entendeu? pegar o material? Eu não Ah, não, posso o material por seguir. escrito não, mas ele vai mandar para você. Eu estou falando Tá, a aula em si, tá ok? legal, legal, legal. Então tá bom. Tá Tá? Ou bom. seja, a Já aula em entra si no está link da minha. disponível, eu estou aproveitando, eu estou respondendo para outras pessoas aqui. Cristiano, você entrando na sua área de meus cursos, eu mandei por e-mail. Em cada aula tem lá o link do Zoom e o link do YouTube. O link do Zoom e o link do YouTube. Aquele link do YouTube que vocês receberam continua valendo. Legal. Legal, valeu, companheiro. Mais alguma Deixa eu ver questão? se alguém quer mais falar. Não, tá. Você, mas porque senão a gente vai passar do tempo. Deixa eu ver se alguém quer mais perguntar. Acho que não. Se não tiver, a gente encerra. Então, vamos lá. Nenhuma. Me manda por e-mail também, o Patrick, que eu coloco na página do curso, por favor. Também, tá? Ah, Da aula. perfeito. Pronto. Tá ok? Valeu, então. Bom, pessoal, não havendo mais nada, nos encontramos às 14 horas, aqui nesse mesmo bate-canal. Ok? Bom almoço a todos e todas. Valeu, gente. Legal, Obrigado por estarem aqui. obrigada. Ótimo Obrigada, almoço. Tchau, tchau. Patrick. Obrigada, moço. Adoro seus podcasts, viu? Assisto todinhos, viu? Ah, hoje tem mais um. Tá Tchau. legal. Um beijão. Tchau. Valeu.